A história de Jó é, sem dúvida, uma das narrativas mais emblemáticas e enigmáticas de toda a humanidade. Ela ecoa, através dos séculos, presente em diversas culturas e religiões, e é frequentemente citada como o pináculo da paciência diante do sofrimento. Mas será que realmente compreendemos a profundidade intrínseca dessa saga milenar? Será que a visão comum de Jó, como um mero símbolo de resignação paciente, não obscurece uma verdade muito mais radical e transformadora, uma lição que quase ninguém entende, mas que tem o poder de mudar sua vida? Muitos de nós carregamos uma imagem simplificada de Jó, um homem bom que sofreu terrivelmente e, apesar de tudo, não amaldiçoou a Deus. É uma imagem poderosa, sim, mas que, paradoxalmente, nos impede de mergulhar nas camadas mais profundas de sua experiência. A realidade é que a história de Jó vai muito além da paciência. É uma exploração visceral da fé, da justiça e da própria natureza da existência humana diante do inexplicável. Ela nos desafia a olhar para o sofrimento não como um castigo direto ou uma prova de devoção, mas como um catalisador para uma compreensão mais vasta do divino e de nós mesmos. Pense por um momento nos desafios e perdas que você já enfrentou. Aqueles momentos em que o chão pareceu sumir sob seus pés, quando a injustiça parecia reinar soberana e a pergunta "por quê?" ecoava em sua mente sem resposta. A experiência de Jó, embora em uma escala monumental, ressoa profundamente com essa angústia humana universal. Quem nunca se sentiu injustiçado pela vida ou questionou o sentido de tanto sofrimento? Jó foi o primeiro a vocalizar essas dúvidas com uma honestidade brutal, sem rodeios ou eufemismos. Então, qual foi a verdadeira lição que Jó aprendeu, que a maioria das pessoas ignora ao focar apenas em sua paciência? Não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre o que acontece na alma humana quando todas as certezas desmoronam. A verdadeira revelação não está no como ele suportou, mas no o que ele descobriu sobre Deus e sobre si mesmo no olho do furacão. Para entender isso, precisamos desmistificar a figura de Jó. Ele não era um santo estoico, imune à dor ou à dúvida. Longe disso. Ele era um homem de carne e osso, que grita, que questiona, que se desespera. E é justamente nessa humanidade crua que reside a chave para a sua lição mais profunda. A história de Jó nos convida a ir além da superfície, a questionar nossas próprias concepções sobre a justiça divina, sobre o sofrimento e sobre o que significa ter fé em um mundo imperfeito. A lição de Jó não é um convite à resignação passiva, mas a uma jornada transformadora que pode redefinir sua compreensão da vida e do seu lugar nela. Prepare-se, pois o que Jó realmente aprendeu não é o que você imagina. É algo muito mais radical do que a simples paciência, algo que desafia nossa lógica e nos convida a uma nova perspectiva. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para desvendar essa lição profunda, precisamos primeiro conhecer Jó, como ele era antes de tudo desmoronar. Jó, habitante da terra de Uz, não era um homem comum. As Escrituras o descrevem como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida era um retrato de prosperidade e virtude. Possuía vastos rebanhos, numerosos servos e uma família abençoada com 7 filhos e 3 filhas. Ele era respeitado em sua comunidade, um modelo de retidão, e oferecia sacrifícios regularmente, não apenas por seus próprios pecados, mas também pelos de seus filhos, mostrando uma preocupação constante com a pureza espiritual de sua casa. Sua reputação de homem justo era inquestionável, e sua vida parecia ser a prova viva de que a fidelidade a Deus trazia bênçãos abundantes. É neste cenário de paz e prosperidade
que somos introduzidos à aposta divina, um evento que ocorre em um plano que transcende a compreensão humana. Satanás, o acusador, apresenta-se diante de Deus e questiona a integridade da fé de Jó. Ele argumenta que a devoção de Jó não passava de interesse, uma vez que Deus o havia cercado de bênçãos e proteção. Porventura, Jó teme a Deus debalde, indaga Satanás, sugerindo que, se as cercas de proteção fossem removidas e Jó perdesse tudo, ele certamente amaldiçoaria a Deus. É uma aposta terrível, não apenas sobre a fé de Jó, mas sobre a própria natureza da devoção humana. É possível amar a Deus por Ele mesmo, e não apenas por suas dádivas. Deus, em sua soberania, permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição crucial: a vida de Jó seria poupada. A queda de Jó é narrada com uma brutalidade chocante e uma rapidez vertiginosa. Mensageiros chegam, um após o outro, trazendo notícias devastadoras. Os sabeus roubaram seus bois e jumentas, matando os servos. O fogo do céu consumiu suas ovelhas e mais servos. Os caldeus pilharam seus camelos e assassinaram outros servos. E no golpe mais cruel de todos, um vento impetuoso derrubou a casa onde seus filhos e filhas festejavam, matando todos eles. Em um único dia, Jó perdeu sua riqueza, seus bens e, o mais importante, sua família. Mas o tormento não parou aí. Satanás, autorizado por Deus, afligiu Jó com úlceras malignas da cabeça aos pés, transformando seu corpo em uma chaga viva. Jó, antes próspero e saudável, via-se agora sentado em cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica, um símbolo vívido de sua desolação. Nesse abismo de sofrimento, surgem os consoladores de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram de longe para lamentar com ele e consolá-lo. No início, sua presença era um bálsamo, sentando-se com Jó em silêncio por 7 dias e 7 noites, reconhecendo a imensidão de sua dor. Contudo, esse silêncio foi quebrado por uma série de discursos que, em vez de consolar, adicionaram mais peso ao fardo de Jó. Baseados na teologia da retribuição simplista, a ideia de que Deus recompensa os justos e castiga os ímpios, eles argumentavam que Jó só poderia estar sofrendo tanto por causa de algum pecado oculto. Quem pereceu jamais sendo inocente? Questionava Elifaz, implícita e explicitamente acusando Jó. Para esses amigos, o sofrimento era sempre um sinal de culpa, e a solução era o arrependimento. A angústia de Jó, porém, era diferente. Ele não conseguia aceitar a lógica de seus amigos. Sua honestidade brutal o impelia a questionar a Deus abertamente. Ele não amaldiçoou a Deus como Satanás previra, mas amaldiçoou o dia de seu nascimento. Ele clamava por justiça, exigia uma explicação de Deus. Por que não morri eu ao nascer? Pergunta Jó, expressando seu desespero. Ele desejava ardentemente um julgamento onde pudesse apresentar seu caso a Deus, certo de sua própria inocência. Jó, em sua dor indizível, não buscou justificar seu sofrimento, mas sim justificar a si mesmo perante um Deus que parecia tê-lo abandonado sem razão aparente. E é aqui que vemos o que alguns poderiam considerar o erro de Jó, ou pelo menos o ponto crucial de sua jornada. Apesar de sua integridade inabalável e de não ter pecado com seus lábios contra Deus, Jó começou a se justificar excessivamente. Ele se via como vítima de uma injustiça cósmica, um homem justo punido sem culpa, e em sua defesa, ele se elevou, de certa forma, acima de Deus, exigindo satisfações. Ele não entendia o propósito de seu sofrimento e, na ausência de uma explicação, sua mente finita tentava impor sua própria lógica à situação. Essa perspectiva humana limitada, tanto de Jó quanto de seus amigos, é fundamental para a lição que virá.
Eles operavam dentro de um entendimento restrito da justiça divina, onde causa e efeito eram sempre diretos e visíveis. Acreditavam que o universo funcionava como um tribunal humano, onde a punição sempre seguia a transgressão. Essa visão, embora reconfortante em sua simplicidade, não conseguia abarcar a complexidade da soberania divina ou a existência do mal, que não é diretamente resultado do pecado individual. O livro de Jó, um dos textos mais antigos da literatura mundial, talvez até anterior a Abraão, desafia essa concepção simplista, mostrando que a vida e a fé são muito mais profundas do que a mera retribuição. A sua relevância transcultural reside justamente nessa universalidade do sofrimento inexplicável e da busca humana por sentido. A história de Jó nos força a confrontar a fragilidade de nossas próprias certezas quando o mundo parece virar de cabeça para baixo. No auge do desespero de Jó, quando a lógica humana e o debate teológico haviam se esgotado, Deus finalmente intervém. Não vem em um sussurro gentil, mas em um redemoinho, uma manifestação poderosa e avassaladora de sua glória e majestade. Não é um Deus que oferece explicações diretas para o sofrimento de Jó, nem valida as acusações de seus amigos. Em vez disso, Deus inicia uma série de perguntas retóricas que desafiam a própria capacidade de Jó de compreender a magnitude do universo e o poder de seu Criador. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência, questiona Deus. As perguntas divinas são um convite à humildade, não à humilhação. Deus interroga Jó sobre a criação do mundo, o controle dos elementos, a natureza dos animais selvagens que o homem não pode dominar. Ele descreve a complexidade do Leviatã e do Behemote, criaturas tão poderosas que fazem o homem se sentir insignificante. O objetivo não é esmagar Jó, mas expandir sua perspectiva, mostrando-lhe a vastidão da sabedoria e do poder divinos que transcendem em muito a compreensão humana. Jó, que antes exigia um julgamento, agora se vê diante de um juiz que está além de qualquer tribunal terreno, e é neste momento de intervenção divina que Jó finalmente entende. Sua resposta é breve, mas carregada de uma profunda transformação. Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez falei, e não replicarei. 2 vezes, e não prosseguirei. Mais tarde, ele adiciona: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A epifania de Jó não é sobre o porquê de seu sofrimento, mas sobre a quem. Ele estava questionando. Ele percebe a incompreensibilidade dos caminhos divinos e a sua própria pequenez diante da soberania de Deus. A verdadeira lição não está em encontrar uma razão para a dor, mas em reconhecer que, mesmo na dor inexplicável, Deus é soberano e está presente. Essa é a lição central, o insight crucial que a maioria das pessoas ignora. Não se trata de uma paciência passiva que espera que a tempestade passe, mas de uma profunda rendição à majestade de Deus, uma aceitação de que seus planos e pensamentos são infinitamente maiores que os nossos. A história de Jó transcende a ideia simplista da justiça retributiva. Ela nos mostra que o sofrimento nem sempre é punição por pecado, e que a prosperidade nem sempre é recompensa por mérito. Existem mistérios na vida que não podem ser desvendados pela lógica humana, e que a fé verdadeira não exige que entendamos todos os porquês, mas que confiemos no quem. Após a intervenção divina, Jó é restaurado. Sua riqueza é dobrada, e ele tem mais filhos e filhas. Mas essa restauração não é uma recompensa pela sua paciência, como muitos interpretam erroneamente. É uma demonstração da graça divina, um selo da soberania de Deus que não precisa de explicação para agir. A restauração de Jó
é a prova de que Deus é bom, mesmo quando não compreendemos seus caminhos, e que sua bondade não está condicionada ao nosso entendimento ou à nossa performance. Como essa compreensão de Jó pode mudar a forma como lidamos com a adversidade? Ao invés de nos revoltarmos contra a injustiça aparente da vida, buscando culpados ou explicações simplistas, somos convidados a uma fé mais profunda e menos transacional. A lição de Jó nos ensina a abraçar a humildade, a reconhecer que não somos o centro do universo e que há uma sabedoria maior operando em todas as coisas. Ela nos liberta da necessidade de encontrar um porquê para cada dor e nos convida a confiar na presença constante de um Deus soberano, mesmo no vale da sombra da morte. Portanto, da próxima vez que a vida o golpear sem aviso, que o sofrimento parecer injusto e sem sentido, lembre-se de Jó. Sua história não é sobre resignação, mas sobre revelação. Não é sobre encontrar respostas fáceis, mas sobre encontrar o Criador no meio do caos. Que essa lição o inspire a reavaliar suas crenças sobre o sofrimento, a justiça e a fé. Que ela o leve a buscar uma conexão com o divino que transcenda o mero interesse e que se enraize na profunda admiração pela insondável grandeza de Deus.